bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que você estiver assistindo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Manuela e estou aqui, quer dizer, para mais um vídeo em que o Senhor Deus quer falar com você, em que o Senhor Deus quer falar conosco, quer nos dar uma mensagem, um direcionamento, às vezes uma repreensão, uma correção, mas tudo para o nosso bem, tudo para o bem daqueles que amam a Deus, né? Se a gente ama a Deus, então tudo coopera para o nosso bem. Então, que hoje a gente venha abrir o nosso coração para que Deus ele venha falar conosco e que a gente verdadeiramente venha deixar com que o Espírito Santo toque em nosso coração, porque a palavra de Deus em si já é poderosa. A palavra de Deus em si já é mais afiada do que uma espada de dois cumes, né? Como diz na palavra do Senhor. Eu não me lembro agora se é gumes ou se é cumes, mas é alguma coisa assim. Ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes ou cumes. Então, ela é capaz de separar alma e espírito. E ela é útil para ensinar, para corrigir, para direcionar, enfim. A palavra de Deus em si já é grandes coisas. É uma coisa que Deus colocou em meu coração recentemente. Na verdade, uma coisa que é uma reflexão que Ele colocou no meu coração, que tipo assim, de vez em quando eu faço, hoje em dia, né? De vez em quando eu faço o meu devocional no aplicativo Glorify. Acho que é assim que fala. Às vezes eu chamo de Glorife, mas com certeza é outra forma de dizer, né? Eu acho que é Glorify. Acho que é isso, tá, gente? Não sei. Essa palavra eu não sei especificamente falar em inglês. Mas enfim, provavelmente alguns de vocês já tenham ouvido falar. Provavelmente, talvez, alguns de vocês façam devocional nesse aplicativo. E eu tava fazendo um dia, né? E aí me veio assim na cabeça. Às vezes hoje em dia a gente quer tudo muito na hora, sabe? Hoje em dia a gente é uma geração que a gente quer tudo pra agora, a gente quer tudo de mão beijada, a gente quer tudo mais fácil, sabe? A gente não quer se esforçar pra conseguir alguma coisa. E às vezes eu faço, né, esse devocional e tipo assim, deixa eu ver uma forma de explicar pra vocês como que isso veio até o meu coração, né? Porque eu achei muito interessante isso e eu acho que Deus já tinha até colocado isso pra me refletir alguns meses atrás, até anos, eu acho. Porque antes de eu fazer o meu devocional hoje em dia, porque hoje em dia eu faço meu devocional assim, é eu que escolho, né, entre aspas, às vezes sou eu que escolho o livro que eu vou ler. Outras vezes é aleatório, outras vezes é o Senhor que me direciona. Mas enfim, hoje em dia já não é como eu fazia antes, lá no início da minha caminhada, que eu pegava no Spotify e cada devocional eu ia lendo, né? E claro, Deus ia falando comigo também. E eu ia fazendo devocional por ali, pelo Spotify. Mas depois de um tempo eu decidi largar, né, o devocional do Spotify e por minha própria conta procurar conhecer ao Senhor, procurar prestar o meu louvor a Ele, procurar saber o que o Senhor quer falar comigo, sabe? O que o Senhor quer me dizer naquela manhã, naquela tarde, naquela noite. E aí me veio mais ou menos sobre isso, sabe? Quando eu tava fazendo em um dia no aplicativo, né? Que tipo assim, lá já tem tudo formulado. Lá já tem, às vezes tem o louvor. Desculpa, gente, licença. Lá às vezes já tem o louvor, lá já tem as escrituras, né? A referência, lá já tem a reflexão. Lá já tem tudo explicadinho, assim, tem uma parte que ele explica melhor, ele foca
o aplicativo, né, foca mais em um texto, né? Tipo assim, tá mais explicadinho lá só pra ti mesmo ler, só pra ti mesmo ouvir, sabe? Só tá ali, já tá tudo preparado. Só falta você ter a força de vontade, entre aspas, né? Porque não é muito difícil pegar o celular, baixar o aplicativo, porque já tá tudo lá. Então, assim, me veio sobre isso, sabe? Já tá tudo lá. A gente não tem mais aquele esforço de pegar a Bíblia física, folhear, ler por si mesmo, sabe? Ter aquele momento de intimidade com Deus, onde você pergunta pro Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Porque ali no devocional, às vezes, claro que Deus vai falar com você ali no devocional do aplicativo. Não quer dizer que eu tô descartando o devocional do aplicativo, nem tudo, e etc, né? Não tô descartando. Algumas vezes o Senhor já falou sim comigo por meio daquele aplicativo e ele é uma bênção. Mas e aquele nosso momento com Deus realmente, sabe? E aquele nosso momento que a gente procura folhear a Bíblia, a gente procura ler o que está escrito aqui, a gente procura conhecer a Deus por nós mesmos, sabe? E não pelo que os outros estão falando, pelo que os outros estão nos ensinando. Foi isso, sabe? Eu tô chegando lá no que o Senhor colocou, sabe? Então me veio essa pergunta. Jó, ele fala assim: hoje, depois de tudo que ele passou, né, lá no penúltimo ou no antepenúltimo capítulo, alguma coisa assim, lá de Jó, né? Ou é no último capítulo, não me lembro direito. Mas ele fala: agora eu te conheço verdadeiramente. É alguma coisa assim que ele diz. Porque antes eu só ouvia falar do Senhor, mas agora eu te vi face a face. Mas agora eu te conheço face a face. É alguma coisa assim que ele diz. Então, antes de tudo aquilo que Jó, de tudo aquilo que Jó ele havia passado, de tudo aquilo que Deus tinha mandado para Jó passar, né? Tinha permitido, na verdade, o diabo mexer ali na vida dele. Jó, ele conhecia Deus por ouvir falar. Ele conhecia Deus pelas pessoas, pelo que as pessoas tinham talvez vivido, pelo que as pessoas tinham lido, interpretado, não sei, pelo que as pessoas estavam falando do Senhor. Mas depois de tudo aquilo que ele passou e toda aquela resposta que ele recebeu do Senhor, né, que nos últimos capítulos Deus responde ele de um jeito assim extraordinário. Depois de tudo aquilo, Jó, ele chega à conclusão de que ele não conhecia Deus por conta própria. Ele conhecia Deus por conta das pessoas, mas por sua própria conta, Jó não conhecia Deus. E aí, Deus ele veio com isso, sabe? Deus ele veio com essa reflexão. Depois de um tempo, eu nem me lembro se foi no mesmo dia que eu tava fazendo esse devocional ou se foi um pouco depois. Mas, resumindo tudo, o que Deus colocou na minha cabeça, né, na minha mente, foi exatamente essa reflexão. A gente conhece a Deus por nossa própria conta? A gente conhece a Deus nós mesmos? Nós mesmos temos aquela intimidade com Deus, ou a gente só conhece a Deus pelo que as pessoas sabem, pelo que as pessoas nos falam? Porque tem muita gente falando muita coisa de Deus por aí, gente. Se a gente for procurar conteúdo religioso, tem muito. Eu mesmo estou fazendo conteúdo religioso agora. Você pode me ouvir, você pode ouvir o pastor Lucinho, você pode ouvir o pastor André Fernandes, você pode ouvir o pastor tal. Você pode ouvir muita gente que prega a palavra de Deus pelo mundo. E glória a Deus por isso, porque a palavra de Deus precisa se espalhar sim. Mas é muito importante também a gente ouvir a palavra de Deus, porque é pelo ouvir que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas Deus também não quer que a gente esqueça do momento que a gente deve ter com Ele, sabe? Do momento que a gente deve buscá-lo, do momento que a gente deve verdadeiramente falar: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Sabe? Fala comigo. O
que o Senhor quer me dizer hoje, o que o Senhor quer que eu saiba hoje, sabe? Às vezes o Senhor quer falar com a gente, mas a gente prefere ouvir outra coisa. Às vezes, quer dizer, a gente quer ouvir outra coisa da palavra dele, pode até ser da palavra dele. Pode edificar, a gente pode, mas às vezes o Senhor quer falar com a gente de outra maneira. Às vezes o Senhor quer falar com a gente de outra forma, sabe? Com outro conteúdo, com outro texto. Enfim, é diferente, sabe? E eu na verdade, eu tinha pensado em fazer uma pregação, né, sobre isso também. E eu já, né, já falei aqui pra vocês, na verdade, do que Deus colocou no meu coração, né? Agora, sinceramente, era pra ser o estudo dos Salmos 7 hoje. Mas eu comecei a falar aqui e amém, né? O Senhor é quem sabe de todas as coisas. E eu queria compartilhar isso com vocês, sabe? Eu queria compartilhar essa reflexão com vocês, porque isso é muito importante. O quanto nós estamos nos esforçando para buscar a presença de Deus, sabe? E isso é uma pergunta tanto para mim quanto para você. Porque isso também me confrontou. Isso também me confronta hoje em dia, sabe? Hoje em dia a gente está muito preguiçoso quanto a buscar ao Senhor. Hoje em dia a gente está muito desleixado, muito relaxado quanto à obra de Deus, quanto ao nosso relacionamento com Deus, sabe? Não tô dizendo todos. Tem muitos que mantêm um relacionamento íntimo com Deus, e se você é uma dessas pessoas, então glória a Deus por sua vida, que você continue sendo essa pessoa que tenha bastante intimidade com o Senhor. Mas se você é como alguém que está tendo preguiça, que está deixando muito de lado esse momento com Deus, e às vezes quer só aquilo que é mais fácil, né, de você aprender de Deus, então eu te convido hoje a refletir sobre isso e a separar um momento com Deus, sabe? Eu sei que talvez você esteja com a sua agenda lotada, eu sei que talvez hoje você tenha um monte de coisa para fazer, mas eu tenho certeza que pode haver sim um momento onde você pode ter essa intimidade com Deus, onde você pode ter esse momento com Deus. Às vezes, se você não tiver o tempo, né, o que eu acho difícil, porque uma vez eu ouvi assim, de uma pastora, né, que ela disse que tudo tem um tempo determinado. Então, tem tempo. É só a gente que não administra ele direito. E isso já sou eu que tô falando. Tem tempo. Tem tempo para todas as coisas debaixo dos céus. A própria palavra de Deus diz isso, né? Tudo tem um tempo determinado. Então, é a gente que não administra ele direito, ou é a gente que aproveita ele de outra maneira, aproveita ele da maneira errada. Então, se você tiver um tempo hoje, por favor, tenha esse momento com Deus. Eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz com a sua presença. Eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz de ouvir você, porque ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer ter uma intimidade com você. Basta a gente se disponibilizar para isso, sabe? Não importa se você vai falar tudo que estiver na sua mente na oração. É isso que ele quer. Sinceridade. O que a gente vem aprendendo em Salmos? Ele quer sinceridade. Davi era sincero. E Deus gostava disso. Essa era uma das qualidades que o tornava o homem segundo o coração de Deus. Ele era sincero. Ele dizia: Senhor, destrói os meus inimigos. Faça justiça contra eles.
porque Davi estava passando por momentos difíceis, e Davi, assim como nós, quando estamos enfrentando hoje em dia, né, batalhas espirituais, a gente quer que a gente vença e os nossos inimigos percam, não é verdade? A gente sempre quer que o mal perca, né? Pelo menos creio eu, né? A maioria das pessoas quer que o mal sempre perca. Então, naquele tempo, Davi, ele era sincero. E Deus, ele tem procurado corações sinceros. Hoje em dia, não sei quando foi, acho que foi ontem. Acho que foi ontem ou foi anteontem, eu não me lembro direito, não sei afirmar pra vocês, mas acho que foi ontem. Eu tava lendo Salmos, né, que o meu devocional tá sendo o livro de Salmos, e eu li os Salmos 52 ou 53, agora eu não me lembro direito pra falar pra vocês. Mas ou era o 52 ou era o 53, porque hoje eu fiz o 54. Então, um desses dois, né, o 52 ou o 53, falava assim: Deus olha de lá dos céus para a terra a fim de encontrar alguém que faça o bem, e ele não encontra ninguém, porque todos se desviaram e caíram, sabe? Davi, ele fala sobre isso. E aí, quando eu fiz esse devocional, eu sempre escrevo depois, e aí me veio assim, eu escrevi isso. Deixa eu falar aqui pra vocês o que foi que eu escrevi. Fica melhor pra me falar. Eu escrevi assim: todos se desviaram e estão destituídos da glória de Deus. Deus olha desde os céus e procura Noé, entre aspas, para a sua geração. Você é um? Olha só o que eu escrevi depois, né? Porque eu entendi isso. Às vezes acontece que eu faço meu devocional e às vezes a gente olha assim, não tem nada demais, mas se a gente for parar pra dizer assim: Senhor, fala comigo, Senhor, o que é que pera, rapidinho, desculpa, Senhor, o que é que realmente o Senhor quer falar comigo, sabe? Porque até mesmo às vezes na Bíblia tem um livro que fala só sobre descendência, sabe? Descendência, cada capítulo é descendência de uma tribo, é descendência de alguém, enfim, é muita descendência, gente, é muita descendência mesmo. O livro todo não fala só sobre descendência, é claro, mas a maioria dos capítulos são sobre descendência. Eu não sei se é a primeira Crônicas ou se é a segunda Crônicas, mas tem um livro que, meu Deus, é muita descendência. Só que às vezes o Senhor quer falar com a gente. Eu não sei o que é, mas o Senhor já falou comigo nesses capítulos de descendência, que a gente acha que não é de tão valor assim, não é de tão importante assim. Deus fala com a gente, sabe? E aí Deus falou, e aí isso me veio na cabeça, sabe? Deus tem procurado Noé para a sua geração. O quê? Que Noé era o único da sua geração que fazia o que era direito aos olhos de Deus. Deus, ele viu toda aquela geração perversa fazendo tudo aquilo que era contra a vontade de Deus na época de Noé, mas Noé era o único que estava fazendo o que era direito aos olhos de Deus. E aí Davi fala: Deus procura... E aí Deus procura desde os céus, né, dos céus para a terra, né? Deus olha do céu, desde os céus até a terra, procurando alguém que faça o bem, mas ele não encontra ninguém. Mas todos se desviaram, né? E, como eu escrevi, estão destituídos da glória de Deus. Mas Jesus veio e criou essa ponte entre nós e Deus, né? Onde eu estava até lendo em Romanos 12, se eu não me engano, que Paulo dizia assim: Cristo não tinha nenhum pecado, mas Deus colocou a culpa dos nossos pecados nele, para que hoje, por meio de Jesus Cristo, vivamos de acordo com a vontade de Deus.
e tenhamos esse relacionamento com Deus. Então, hoje era isso que eu creio que o Senhor queria entregar para vocês. Eu realmente iria fazer o vídeo de hoje sendo o estudo de Salmos 7. Mas eu queria mesmo compartilhar isso com vocês, né? E eu comecei a falar aqui, então esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês possam ter entendido o que Deus queria falar para cada um de nós e que a gente venha cumprir o desafio de hoje, que é ter esse momento com Deus e conhecer a Ele face a face, como Jó o conheceu, e não somente pelo que os outros falam ou ensinam. É importante a gente também ouvir outras palavras, ouvir outros pastores, com certeza é importante e é muito edificante. Mas nunca se esqueça que Deus, Ele também é muito importante. Mais importante do que a gente ouvir os outros, é ouvir a Deus. Então, que a gente venha escolher ouvir a Deus hoje, silenciar a voz de todos ao nosso redor e conhecer a Deus face a face, não só pelo que as outras pessoas estão dizendo. Amém? Então, espero que vocês consigam ter esse momento com Deus hoje. Espero que todos nós consigamos ter esse momento com Jesus. Amém? Bom, muito obrigada por ter assistido até aqui. Fiquem com Jesus e até amanhã, se assim o Senhor permitir, tá bom? Um beijo para todos vocês. E até amanhã não, desculpa, até sexta-feira, tá bom? E como hoje foi uma pregação que não foi dos Salmos, sexta-feira eu vou gravar sobre os Salmos, tá bom? Sexta-feira não, acho que eu vou gravar antes, mas sexta-feira vamos ter o vídeo do Salmos 7, para que a gente não se atrase, tá bom? Então, um beijo para todos vocês. Tchau, tchau!